Bem-vindo a mais um VCast, meu nome é Vinícius Musson Pimentel e hoje eu estou com a... Renata Gandolfo, olá! E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Ministério de Mulheres. Nós acabamos de voltar da segunda Conferência Fiel para Mulheres e foi maravilhoso. Maravilhoso. Eu estava lá só trabalhando e eu fui imensamente abençoado, as mensagens foram muito boas. Os vídeos e as reprises já estão todos disponíveis no Voltemos Evangelho. Se você entrar lá, você pode ver as mensagens e ser edificado. E a gente ia continuar um pouquinho o que a gente viu na conferência sobre o Ministério de Mulheres. A Glória falou sobre o Tito 2, foi uma ótima mensagem. Foi ótimo. A gente gostaria de conversar um pouquinho com você, Renata, sobre o Ministério de Mulheres. E primeiro, a gente precisa definir ministério. Eu acho que muitas pessoas entendem ministério de uma forma muito específica. A ideia que eles têm de ministério é ministério pastoral. Isso. Só que ministério na Bíblia vem de diaconia, a ideia é de serviço, né? É um serviço. Então o Ministério de Mulheres em si, ele é um serviço para mulheres, um serviço a mulheres, um serviço das mulheres ao mesmo tempo. Então nesse sentido você pode ter serviço dos jovens, serviço para os jovens, serviço para as crianças, ministério infantil. Então, em si, quando a gente fala Ministério de Mulheres, vou deixar claro, a gente não está falando de pastoras. Isso. Não é isso que a gente quer falar quando a gente fala de Ministério Pastorado de Mulheres. feminino, não. Não é isso que a gente está falando. Teve várias perguntas, inclusive, na conferência sobre isso, as respostas foram maravilhosas. Mas quais são algumas ideias erradas que as pessoas têm de Ministério de Mulheres hoje em dia? Então, muitas ideias são voltadas para estruturas, né? Então... chás de mulheres, então as pessoas ficam mais voltadas muitas vezes para decoração, para quem vão convidar e poucas vezes é centrado na palavra de Deus. Outra coisa também que eu vejo que Ministério de Mulheres parece que ele é para solucionar problemas de mulheres. Mas o Ministério de Mulheres é um serviço para edificar o povo de Deus. Porque a mulher, ela edifica uma a outra e também ela é a primeira a edificar, assim, a falar para as crianças, ensinar as crianças, educar as crianças. Então as mulheres, como foi falado na conferência, inclusive, todas nós precisamos nos fortificar na palavra de Deus, precisamos entender teologia, somos todos teólogos. Então, todos precisamos aprender teologia e o Ministério de Mulheres precisa ser centrado na palavra de Deus. Esse acho que é o grande segredo do Ministério de Mulheres. Perfeito. Eu vejo que, como você falou, às vezes as mulheres acabam se preocupando mais com a treliça, né? Pegando Isso. A ideia da treliça videira, mais com a estrutura, mais com os eventos, mais com a programação, e daí, tipo, a palavra é uma coisinha que a gente coloca lá, mas o importante mesmo é o chá. Isso. E isso não é, de fato, um ministério, isso é uma confraternização. O que em si não é errado. Não é errado. Mas não é o principal. Não é o principal. Então as mulheres podem ter um chá, podem ter organizado, pode ser bonito, diferente dos homens e tudo mais. Só que o central tem que estar lá, senão perde o propósito real. E o que você falou sobre as questões específicas, né? Eu acho que às vezes a gente reduz a mulher, muitas vezes o homem pensa assim, e as mulheres às vezes se agem assim também, de reduzir a mulher a aprender só aquelas coisas que são de mulheres. Então, como não pecar na TPM, como criar filhos, isso. E ansiedade e depressão, como obedecer ao marido, como submeter ao marido. Isso. E não que essas coisas sejam erradas, não. Só que essas coisas têm um pano de fundo da palavra do evangelho, ela se torna quase legalismo. Então, a gente coloca essas coisas, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso, e no fundo isso é legalismo. Sim. Se não flui do evangelho, se não flui do que Cristo fez, da santificação vindo da justificação. Então, quando a Glória Firma esteve aqui, nós pudemos conversar um pouco, e ela me disse uma coisa bem interessante. Ela não separa a vida dela de ministério de mulheres, vida de oração, vida de mãe, vida de esposa. Não, a vida dela é um ministério, é um estilo de vida o Ministério de Mulheres. Ele não é uma parte da vida da pessoa. Então, ela fala assim, quando eu estou orando, meu filho está me vendo. Então, eu já estou, por exemplo, tendo um ministério com meu filho. A minha vizinha está vendo como eu trato meu marido. Então, o estilo de vida dela já é um ministério.
E eu acho que esse é um grande ponto, que a gente não deve segmentar a vida da gente. Domingo eu estou na igreja, eu sou crente, segunda-feira eu vou para o meu trabalho, eu sou só profissional, eu tiro a minha crentice. Não existe isso, né? Nós temos que É bem interessante, eu estava lecionando sobre Martin Bucer, e ele tem um livretinho chamado Instrução sobre Amor Cristão, e justamente o que ele fala lá é que Deus criou as coisas, onde as coisas não vivem para si mesmo, mas para o próximo. Então, desde a criação, tudo, a ideia de Deus era que o sol, as árvores não existissem para si mesmo, mas para servir o homem. E o homem não existisse para si mesmo, mas para glorificar a Deus e servir o próximo e servir a criação. Então, nossa vida, de fato, a vida que Deus criou desde a criação, e a vida que a gente segue Jesus Cristo é uma vida de serviço. Isso. Que é ministério. Exato. Então, todo momento a gente está fazendo de fato ministério. Agora, como a gente faz então a questão de um ministério de mulheres correto? O que seria isso? Então, eu vejo o ministério de mulheres de duas maneiras. Às vezes a igreja começa com um ministério de mulheres informal, porque ela ainda não tem essa mentalidade de ter um ministério voltado para as mulheres. E outras vezes o que eu vejo que é mais correto é quando o ministério de mulheres surge pelo corpo de presbíteros ou pelo pastor da igreja, porque lá em Tito 2 tem essa ordenança, é uma ordenança, né? Que o pastor deve ensinar homens fiéis e homens fiéis ensinar mulheres fiéis. Porque o ministério de mulheres tem que estar voltado para o ensino, então tem que ser para pessoas fiéis, porque essas pessoas vão de geração a geração ensinar a palavra fielmente, sem deturpar a palavra. Então, começa com o pastor da igreja e ele vai treinar uma liderança feminina para que essa liderança feminina possa fazer um movimento de ministério de mulheres, que é ter mulheres de todas as faixas etárias dentro da igreja, que estudem a palavra de Deus, que conheçam a teologia, que possam se apoiar umas às outras, que possam fazer com que a nossa igreja fique saudável, que as nossas famílias fiquem saudáveis, que os nossos filhos cresçam com o evangelho. Isso é interessante, porque muitas vezes eu acho que pastores pensam no ministério de mulheres e eles pensam que é algo que tem que surgir naturalmente das mulheres, como se eles não tivessem um papel de intencionalmente treinar mulheres. Isso. Eu sei que normalmente isso gera certo desconforto de, tipo, o pastor tá às vezes no contexto com outra mulher, que não é a esposa dele necessariamente, mas ele pode fazer isso em contextos públicos, ele pode fazer isso, não chamar só uma, mas chamar a esposa e mais duas mulheres para ensinar a palavra. E eu acho que muitas vezes os pastores se esquecem um pouco, eles treinam outros homens, mas esquecem de treinar outras mulheres, isso é um ponto importante. Talvez porque as mulheres sejam difíceis de ser treinadas também, né? Até um pouquinho disso. Então, eu acho que talvez também não só chamar o pastor e a esposa dele, chamar uma ou duas mulheres, mas talvez chamar os casais, no caso. Porque também treina o marido para que ele também possa treinar e ajudar a mulher a estruturar esse ministério, né? Perfeito, isso é importante. Inclusive, o ideal seria onde o próprio marido teria ensinando na casa também a mulher. Exato. E incentivando o ministério dela, abençoando, encorajando ela. Eu vejo que muitas vezes os homens esperam que as mulheres encorajem o ministério deles, mas muitas vezes você não vê os homens encorajando o ministério das mulheres, incentivando elas a discipular outras pessoas, ficando felizes quando discipulam outras pessoas. Eu acho que os homens precisam aprender um pouquinho também a incentivar isso, que é amar a esposa como Cristo amou a igreja, né? Encorajar a santificação da mulher. Até porque eu acho que quando o homem encoraja a mulher, ela se sente, ela tem uma retaguarda, ela se sente protegida até para não errar e muitas vezes para não pecar em algumas situações. Então eu vejo que é importante sim ter o corpo masculino da igreja amparando o ministério de mulheres. Inclusive esse livro que é o central que eu recomendo, que é o Ministério de Mulheres, que é da Gloria Furman e da Clayton Nilsson. A Kathleen, ela é diretora dos assuntos femininos do Gospel Coalition. E é uma irmã bem madura, assim. E aqui elas são organizadoras, são várias irmãs que escrevem. Mas esse livro aqui é bem rico, ele vai desde a parte teórica até a parte prática, assim, e tem alguns testemunhos, é bem interessante.
Entendi. Eu gosto bastante dele. E ele vai dar uma boa base para se começar o Ministério de Mulheres. Uma ressalva que eu gostaria de fazer é que às vezes as igrejas pensam que o Ministério de Mulher é a obrigação da esposa do pastor. Não, não vejo que é obrigação. Eu vejo assim, a igreja como um corpo e cada irmã tem um dom. Então, muitas vezes, a esposa do pastor não tem o dom específico para estruturar um ministério de mulheres. Para liderar a questão toda. Exato, ela pode ter outros dons, né? Então, Deus nos chama para aquilo que Ele já nos concedeu de dom, porque geralmente o dom que a gente tem é alguma coisa que a gente já aprecia, que a gente gosta. Então, Deus vai nos capacitando através desses dons, né? Inclusive no livro A Trelice e a Videira, ele fala sobre isso, que muitas vezes a pessoa chega na igreja e fala assim, eu quero trabalhar na igreja. E aí vão encaixar aquela pessoa num serviço que a igreja está precisando. Está precisando de alguém na parte administrativa, põe essa pessoa lá na contabilidade da igreja. Só que eles não olham o dom daquela pessoa. Então, às vezes aquela pessoa tem um dom de comunicação, então vamos colocar aquela pessoa para ficar na diaconia da porta da igreja, recebendo as pessoas. Então, muitas vezes a gente não utiliza o dom que a pessoa tem. E necessariamente a mulher do pastor não precisa ter o dom específico para estruturar um ministério de mulheres. Às vezes se pensa quando você chama um pastor, você está pagando levando dois, pagando um, né? Você pega o pastor e a esposa do pastor, que tem que agir como se fosse, às vezes, uma pastora. A ideia é que todo cristão, inclusive a esposa do pastor, deve buscar ensinar uns aos outros, deve buscar discipular pessoas, deve buscar evangelizar, como um membro normal de igreja deve fazer. Mas exigir que necessariamente a esposa do pastor lidere as questões femininas na igreja, eu acho que é pôr um jugo que a Bíblia não põe, e daí isso chama-se legalismo. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Não tem nenhum problema ter uma outra irmã na igreja que Deus chamou para liderar, que não seja a esposa do pastor. Eu acho que às vezes fica com certas competições que acabam sendo improdutivas até para a igreja. Eu gostei do que você falou de como o Ministério de Mulheres tem que ser integrado com a igreja inteira. E eu acho que, na verdade, todo ministério deveria ser assim. Sim. Né? Às vezes a gente pensa em ministério para jovens ou adolescentes e a gente pensa numa coisa que a igreja faz, mas a gente esquece dos pais. O Ministério de Jovens e Adolescentes tem que ser uma coisa integrada com a família. Sim. Não dá para você divorciar um ministério do resto da igreja, do contexto familiar, do contexto das relações. Isso é muito interessante, muito importante. E uma coisa que é interessante também, que eu vejo, nós temos casais, às vezes, na igreja, que não têm filhos, mas eles se interessam muito pelos jovens. Né? Então, não é porque, às vezes, a pessoa, um irmão ou uma irmã não tem filhos ou não é casado, que ele não possa também estar envolvido, porque eu posso ajudar uma pessoa que é casada não sendo casada. Eu posso ajudar uma pessoa que tem filho, mesmo ainda não tendo filho. Porque eu posso ser tia e ter cuidado dos meus sobrinhos e trocado fraldas e educado, enfim. Então, até porque um dia, talvez, a pessoa que ainda não é mãe vai ser mãe, então todos podem se ajudar. E eu vejo uma coisa que, quando eu discipulo uma irmã, não sou eu que estou ensinando essa irmã. Ao contrário, é sempre uma troca muito grande. É uma relação de troca. Então, eu acho que isso faz parte da integração da igreja. É o corpo de Cristo, né? Perfeito. Já que você deu o seu exemplo, me fala um pouquinho o que fazer no Ministério de Mulheres, o que fazer num discipulado com mulheres. Às vezes as pessoas elas ficam meio perdidas. O que eu faço? Como começa? Então, o discipulado de mulheres, eu vejo uma coisa bem simples. Aqui na Fiel a gente tem o Adote um Pastor, né? Eu digo Adote uma Irmã. Porque ontem eu descobri que eu tenho... ele falou assim, você é minha sogra espiritual, olha que coisa interessante. Eu estou discipulando uma irmã da igreja e o marido dela veio falar para mim que eu sou sogra espiritual dele. Então, você vê como isso vai fazendo o corpo inteiro se mover. É simples. Eu vejo assim, alguma irmã que você veja que é nova, que precisa... recém-casada, ou que é nova convertida, ou que é nova na sua igreja, que precisa conhecer um pouco mais do evangelho, que precisa se aprofundar,
ou às vezes a pessoa simplesmente andar do lado daquela pessoa. E andar do lado é um compromisso. Eu vejo que andar do lado é aquela parte que você tem que doar o seu tempo, porque você não simplesmente anda do lado, você ora para aquela pessoa, você ora para que o Espírito Santo te dê discernimento e sabedoria para estar junto daquela pessoa. Você tem que também doar o seu tempo. Muitas vezes a pessoa tem uma atividade que ela precisa ser acompanhada. Por exemplo, nós temos irmãs aqui na nossa igreja que são de outras cidades, geralmente estão sem os pais ou são recém-casadas e mudaram para cá, então precisam às vezes de um acompanhamento até o médico. Tá indo no médico, o marido não pode ir, você pode acompanhar aquela irmã. E coisas práticas muitas vezes, né? Coisas práticas, por exemplo, a irmã vai ter bebê, é uma prática que muitas igrejas já não usam mais, mas existe um corpo de irmãs que vão programar de fazer alimento para aquela família durante uma semana. Como isso acontece. É maravilhoso, né? Porque a mãe já está atribulada com várias coisas da criança e muitas vezes com dor ainda e tal. Então, o Ministério de Mulheres, eu vejo, além de ter uma estruturação para a gente estudar a palavra de Deus e se aprofundar na palavra, é você estar lado a lado com alguém, é você estar junto com a pessoa, amassando pão com aquela pessoa. E isso faz com que você aprenda com a pessoa e a pessoa aprenda com você. E muitas dúvidas que vão surgindo no caminho, uma dificuldade no trabalho com um superior, um chefe, ou uma dificuldade com um filho, a gente vai junto para a palavra, a gente pode orar junto, a gente pode interceder por aquela irmã em oração durante aquela semana. Então, o Ministério de Mulheres é andar junto com alguém. Eu vejo é uma coisa bem simples para mim. Às vezes a gente quer tornar a coisa muito programática, né? Faça essa revistinha, passe esse curso, mas é muito mais orgânico a ideia, é muito mais espontâneo. E é mais focado não nas necessidades, como se fosse algo trivial, mas na ideia que você tem que ver a pessoa. O discipulado começa com enxergar a pessoa como uma pessoa. Quais são os problemas que ela está passando? Quais são as necessidades que ela está passando? Como você pode ajudar naquela questão? Então, não é passar um livro, mas será que tem um livro que vai tratar com aquela pessoa? Daí vocês podem ler um capítulo por semana ou mais, ler juntas. Então, são várias coisas que às vezes são simples, mas a gente complica as coisas. Mas então, para concluir, vamos recomendar alguns livros para o pessoal. Mencionamos Tralice a Videira. Isso. Esse livro aqui é excelente para dar uma visão geral de ministério na igreja. Ele transforma um pouquinho a visão que a gente tem, pastores, líderes, de algo programático, algo só de estrutura ou treliça, para algo mais que é ministério de fato, que é a palavra na vida das pessoas, que é a videira. É aquele livro que eu acho que todo pastor, toda pessoa que quer liderar um ministério tinha que ler. É excelente. Você falou um pouquinho do Ministério de Mulheres. O que mais você pode falar sobre ele? Eu vou falar assim, esse livro foi recomendado pelo Carson. E ele é recomendado, ele fala que toda a igreja deveria ler, inclusive os pastores, porque os pastores têm que saber o que é o Ministério de Mulheres, né? E é aquilo que você falou, o Ministério de Mulheres não é o pastorado feminino, que acho que é o primeiro impacto. Então, acho que esse livro desmistifica bem o que é o ministério feminino. É muito bom esse livro. Outro bom livro, esse lançamento que a gente lançou na Conferência de Mulheres, o Dave Furman, esposo da Glória, chamado Lado a Lado, onde basicamente o Dave ele tem um problema nos nervos, que ele não tem força com as mãos, então ele passou por muito sofrimento, ele não consegue pegar os filhos no colo, não consegue fazer várias atividades. Isso. E essa relação de sofrimento entre Dave e a Glória, basicamente se tornou um livro de como você pode ajudar, como você pode estar lado a lado de uma pessoa que está sofrendo, e sofrendo às vezes bastante. É um ótimo livro, especialmente capítulo 8, onde ele fala o que não fazer. É excelente. O que mais? Então, aqui nós temos também esse da Jen Wilkin, que é Mulheres da Palavra, que ele vai ensinar como que você estuda a Bíblia. É um livro bem prático, eu li em uma semana e já comecei a praticar. Então, ela fala um pouco de exegese bíblica, de hermenêutica, como você interpretar e tal, e como você ter aquele tempo de se aprofundar na palavra. Então, é um livro altamente recomendado, porque você aprende
como estudar a palavra de Deus. E novamente, ressaltando, os saberes teológicos, exegese, hermenêutica, não é algo restrito ao público masculino. As mulheres também precisam aprender a ler a Bíblia. Precisam aprender. Uhum. Tem vários outros livros aqui. Vários. A Renata, ela pediu para trazer alguns livros que ela ia recomendar, ela trouxe uma biblioteca pessoal dela, mas no blog Voltemos ao Evangelho você vai poder ver cada um deles, o nome, autor e para que ele serve mais apropriadamente. E se você tem gostado desses vídeos, se inscreve no canal, coloca o sininho para você receber as notificações e deixa seu joinha, e isso vai aumentar a repercussão desses vídeos. E continue a conversa. Quais são os desafios que vocês têm no Ministério de Mulheres na sua igreja? Quais as dúvidas? E se você também tem algum livro que te edificou, que fale sobre o Ministério de Mulheres, também conta pra gente. É isso aí. Obrigada, até mais. Até a próxima.